Eu sou Lucas Maciel, advogado e professor, e esse é o nosso canal em que a gente conversa sobre assuntos relacionados à área do direito. Nós temos vários assuntos que nós já publicamos no canal do YouTube e você também pode sugerir novos temas, fique à vontade, basta comentar aqui embaixo. Hoje nós vamos falar sobre uma questão relacionada ao direito tributário, especificamente com relação à responsabilidade dos sócios pelas dívidas tributárias. É um assunto que gera muita repercussão, espero que vocês gostem. Mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhe para os seus amigos também, para que eles possam nos seguir, curta também o nosso vídeo, assista os outros vídeos caso você não tenha assistido ainda, e ative o sininho, para você receber as notificações. Pode rodar a vinheta, João. Bom, pessoal, a gente já falou em vídeos anteriores sobre a questão do direito empresarial. A gente já falou que em momentos como esse é importante nós entendermos a realidade do direito empresarial, sabermos como que os sócios têm responsabilidade, em que situações, como que acontecem essas questões. Mas hoje a gente vai partir para um assunto bem específico, que é a responsabilidade dos sócios na questão dos débitos tributários da pessoa jurídica. Quando é que a empresa ela deve e o sócio tem também responsabilidade? É isso que a gente vai tentar trabalhar aqui na nossa conversa de hoje. Antes da gente começar, é importante a gente mencionar que quando a gente pensa na questão da responsabilidade do sócio, em regra, o sócio não responde pelas dívidas da empresa, porque há aquele manto de blindagem que a gente já comentou em vídeos anteriores, ocasião em que quando você constitui uma empresa é para que você realmente resguarde o seu patrimônio pessoa física. Principalmente no Brasil, em que nós temos aí uma preferência pela sociedade limitada, pela Eireli e por essa nova figura que foi criada em 2020, que é a sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. Então, em todas essas situações, que é a grande maioria das empresas hoje no Brasil, há uma blindagem patrimonial bastante interessante, em que se a empresa deve, com o próprio patrimônio da empresa, essas dívidas têm que ser pagas. Obviamente que essa regra não é absoluta, existem situações em que, mesmo havendo uma sociedade de caráter limitada, os sócios podem vir a responder com o seu patrimônio pessoa física, mas essa não é a normalidade da situação. Existem exemplos típicos, como no direito do consumidor, em algumas situações relacionadas ao direito do trabalho, mas são situações em que não é a regra geral. E aí, na questão tributária, nós temos que entender quando que o sócio pode vir a ser responsabilizado por eventual dívida tributária. Mas antes da gente falar essa resposta, é interessante mencionar que a regra não é a responsabilidade do sócio. É muito comum no dia a dia as pessoas que têm empresas acharem que porque a empresa está devendo ICMS, está devendo imposto de renda, está devendo contribuição previdenciária, automaticamente o sócio vai ser responsabilizado. Mas isso não é verdadeiro. A regra é que não há responsabilidade do sócio numa normalidade. Bem, feito esse primeiro esclarecimento, agora vamos tentar compreender quando é que eventualmente o sócio passa a ser responsável por eventual dívida tributária. Para a gente responder essa questão, se você quiser dar uma olhada no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Lá ele vai dizer exatamente o seguinte, que o sócio gerente pode vir a ser responsabilizado por dívidas tributárias da pessoa jurídica quando ele realizar algumas situações que não são aquelas desejáveis numa pessoa jurídica. Mas, para a gente poder entender melhor esse início dessa conversa, nós temos que entender quem é esse sócio-gerente. O sócio-gerente, então, é aquele que consta no contrato social como responsável por assinar pela empresa. Então, nós temos que compreender que não são todos os sócios que necessariamente assinam pela empresa. Então, pode acontecer uma sociedade limitada em que tem o sócio A e o sócio B. O sócio A é o sócio gerente, ele assina, representa a pessoa jurídica, e o sócio B é simplesmente um sócio cotista que vai lá e recebe os seus lucros de dividendos por participar daquela pessoa jurídica. Mas ele não assina pela empresa, ele não toma decisões pela empresa, ele não tem o cargo de gestão, de tomada de decisões. No dia a dia, quem responde por todas essas questões é o sócio A. Então, numa situação de responsabilização tributária, somente o sócio A poderia vir a ser responsabilizado. Então esse é o primeiro esclarecimento a ser feito. Então,
no direito tributário, regra geral, só vai vir a ser responsabilizado, em regra, o sócio gerente. O sócio cotista, aquele sócio que só figura como sócio e nada mais do que isso, ele não vem, numa regra geral, não vai ser responsabilizado. Bem, feito esse primeiro esclarecimento, agora nós temos que entender em que situações o Código Tributário Nacional diz que o sócio gerente vai ser responsabilizado. Um primeiro ponto que ele pode vir a ser responsabilizado é quando nós estamos diante de uma situação em que ele infringe as regras do contrato social. Então ele toma decisões equivocadas ao arrepio do que diz o estatuto ou o contrato social daquela empresa, quando ele toma decisões que não são do dia a dia, não são normais. Por exemplo, ele, ao invés de pagar as dívidas tributárias da empresa, ele adquire para si um veículo, incompatível com a atividade da empresa. Então ele vai lá, compra um Camaro de 250 mil reais, uma Ferrari de 500 mil reais, ao invés de pagar as dívidas tributárias da empresa. Ou seja, ele está indo ao contrário do que diz o contrato social. Ele está administrando equivocadamente o patrimônio da empresa. Então, nesse caso, se uma vez descoberto, ele pode vir a ser responsabilizado. Um outro ponto também é quando há mistura patrimonial. Nós temos que entender que pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Então, nós temos que contabilizar tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai da empresa, sem misturar contas da pessoa física no meio, sem ficar fazendo essa mistura de patrimônio, mistura de dívidas. Isso não é possível. Se eventualmente acontecer uma situação como essa, isso pode gerar também um reflexo para o sócio gerente. A situação mais corriqueira é a terceira que nós vamos comentar, que é quando há aquela situação em que a empresa dissolve-se irregularmente. O meio correto de dissolução de uma empresa é por meio ou da baixa da empresa com a quitação de todos os tributos, todas as despesas, dívidas, relações trabalhistas, etc. Esse é o modo convencional. Há também a possibilidade de um processo de falência. Então, se a empresa tem um passivo muito maior do que seu ativo, não tem mais viabilidade econômica, entra-se com o processo de falência, seja por meio de um credor ou uma autofalência, em que o próprio empresário pede a sua falência. Esses são os meios adequados de encerramento de uma empresa. Quando o sócio-gerente opta pela dissolução irregular, ocasião em que ele se desfaz, ele dilapida todo o estoque, vende todos os ativos, paga quem consegue pagar e encerra as atividades, devendo para o fisco, nessa situação nós temos também uma situação de responsabilidade do sócio-gerente. É a situação em que há uma dissolução irregular. Comumente nós dissemos que isso a empresa dorme, mas não acorda, porque ela fecha no seu horário comercial e no outro dia ela já não abre e ele, entre aspas, a empresa dá um calote para o fisco. Numa situação como essa, havendo a descoberta dessa dissolução irregular, o sócio-gerente também passa a ser responsável. Bem, esses eram os pontos que a gente tinha para comentar hoje. Deixa suas dúvidas, comentários aqui abaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!